Olá! As primeiras palavras da profissão de fé são: creio em Deus. Gostaria de convidar você a um aprofundamento dessa primeira afirmação. Nós cremos em Deus. Parece óbvio que a fé seja, sobretudo, crer em Deus. Afinal de contas, nós não cremos em qualquer coisa. Não cremos, por exemplo, em duendes, fadas, elfos. Nem cremos em horóscopos, mapa astral, feitiçaria, sortilégio e assim por diante. A nossa fé é, primeiramente, fundamentalmente, fé em Deus. Toda profissão de fé fala de Deus. E se fala também do ser humano, do mundo, o faz em relação a Deus. Da mesma maneira, como todos os mandamentos são uma decorrência, uma explicação do primeiro mandamento, assim todos os artigos da fé, os artigos do credo, dependem do primeiro artigo, que afirma exatamente a fé em Deus. É preciso que também fique claro que não cremos em qualquer Deus, qualquer divindade. A profissão de fé nos transmite em uma linguagem muito sintética qual é a identidade do Deus no qual nós cremos. Nós cremos em Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Porque assim ele se revelou na história da salvação. Deus quis nos dar a conhecer o seu nome. Deus tem nome, não é uma força impessoal qualquer. Por isso, ao se revelar, Deus possibilita e convida para uma relação pessoal com Ele. Deus revelou-se ao seu povo Israel, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua existência. Deus tem um nome, não é uma força anônima. Dizer o seu nome é dar-se a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser invocado pessoalmente. O que o cristão crê e conhece de Deus se baseia, portanto, no fato de que Deus mesmo tomou a iniciativa de se dar a conhecer. A fé cristã só é possível porque Jesus veio ao mundo e nos deu a conhecer a sua glória de Filho único do Pai. Para crer em Deus, para chegar a crer no Pai e no Filho e no Espírito Santo, é preciso partir do que o próprio Deus revelou de si mesmo em Jesus Cristo. Jesus revelou o Deus que habita em luz inacessível, que não conhecíamos, nem podíamos conhecer. Jesus revela Deus, fazendo-nos participantes da sua vida, dando-nos de sua própria plenitude, comunicando-nos sua graça e verdade. Ele não nos comunica verdades, ele nos revela e nos comunica a si mesmo. A revelação de Jesus é autorrevelação, autocomunicação. É preciso, porém, entender bem o significado dessa autorrevelação divina. Não devemos pensar que a autocomunicação de Deus atenue, de alguma maneira, a profundidade do mistério imperscrutável de Deus. Deus não se torna menos mistério porque se revela. Pelo contrário, quanto maior é a proximidade de Deus, maior ainda é a possibilidade de constatar a sua grandeza imperscrutável. Quanto mais Deus se revela, maior ainda é o seu mistério, não o inverso. Maior é a revelação, maior é o saber do não saber, porque ela nos coloca diante da imensa grandeza de Deus. Isso não apesar da proximidade de Deus, mas por causa dela. Deus é mistério não somente por causa da limitação e finitude do ser humano. Deus não é somente misterioso para o ser humano, ele é mistério em si mesmo. O que se sabe de Deus, sabe-se enquanto incompreensível. Na revelação cristã,
transcendência e proximidade de Deus ao ser humano não devem ser colocados em contradição. O mistério de Cristo, que nos revela o Pai, nos coloca diante da expressão do mistério insondável de Deus, que paradoxalmente se pode fazer mais próximo de nós quanto maior for sua transcendência. A revelação de Deus, portanto, não dilui o seu mistério, pelo contrário, afirma esse mesmo mistério. Por isso, o encobrimento de Deus é um encobrimento na sua revelação. O Deus conhecido é o Deus escondido. Em relação a Deus, falar de encobrimento não significa falar o contrário da sua revelação, pois a máxima manifestação de Deus amor se dá exatamente no momento em que a glória divina se encobre no despojamento da paixão e da morte de Jesus na cruz. Assim, o encobrimento de Deus é o encobrimento de sua glória na paixão e morte de Jesus, que é também a máxima manifestação do amor de Deus aos homens. O fato de que Deus enviou seu Filho ao mundo, entregando-o à morte, manifesta o mistério de Deus sempre, sempre maior. Deus é sempre novo. A cada descoberta que fazemos a respeito do Deus verdadeiro, reconhecemos humildemente e com admiração que ainda nos falta muito a conhecê-lo. Por isso a profissão de fé não termina nas fórmulas, mas nos remete ao mistério de Deus, que misericordiosamente vem ao nosso encontro para se entregar, se revelar a nós. Assim, a profissão de fé nos conduz ao silêncio reverente, silêncio agradecido, à contemplação admirada e exultante de quem se reconhece e se descobre elevado à condição de amigo de Deus pela revelação que Ele faz de si mesmo. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus sempre maior, Deus mistério, a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.